Eu acho que eu nasci professora, né? Eu nasci professora porque eu já brincava de escolinha, eu já gostava de ensinar, eu escrevia na porta do armário, meu pai me dava giz para eu escrever na porta do armário. E eu gostava não só de ensinar, mas eu gostava até do universo escolar, de imaginar a diretora, o planejamento, isso muito cedo. E assim, a minha vida inteira escolar eu almejava chegar no ensino normal, né? Sou professor já desde 1994, quando eu me formei em Educação Física, né? Na época, eu não queria ser professor, na realidade, eu queria ser treinador. Como eu me formei em Educação Física, eu queria fazer treinamento. Só que a vida foi nos levando a diversos caminhos diferentes, né? E dentre elas eu cheguei a ficar frustrado com academias na época, em 94, no final da década de 90, e eu tive academias, eu me desfiz da academia, né? Cheguei a ter 2 academias, eu desfiz e fui para o serviço público, onde eu estou até hoje, que eu comecei em 2003, se não me engano, no município do Rio. Bom, a minha profissão assim foi meio que direcionada assim pelo histórico familiar, não é? Então, meu avô, ele foi professor, minha mãe tinha o sonho, embora na época ela não teve condições enquanto jovem de se formar, e aí depois que ela teve filhos e que nós já estávamos um pouco crescidos, ela voltou para terminar o fundamental dela e depois fez escola normal e estudou bastante. O primeiro concurso que ela fez na prefeitura, ela passou. Então, minha mãe era professora da rede. E ela sempre, assim, acalentou esse sonho de ser professora e também com as filhas, né? Somos 3 irmãs, ela passava, né, essa visão de assim, seja professor, tal, é uma profissão bonita e você, assim que você se formar, já você vai ter a garantia de ter o seu emprego, a sua autonomia. E é influenciada pela minha mãe. Na época eu pensava em fazer escola técnica de química, mas acabou que pela influência da minha mãe eu fui fazer, né, no caso, o curso normal. Bom, nós vamos voltar no tempo aqui, né? Não tem problema, né? Então, quando eu era adolescente, eu adorava ler revistas em quadrinhos da Marvel e também ler meu atlas geográfico. Eu adorava história também. Eu tinha um atlas histórico que eu não cansava de folheá-lo. Eu devo aos meus queridos pais o hábito salutar da leitura que tenho hoje. O hora e jogar futebol de botão eram os meus hobbies prediletos. Além do futebol, né? Claro, com os amigos de infância e adolescência. Eu tive uma professora de geografia na 8ª série, professora Fátima, que me fez ter a certeza que eu ia cursar essa disciplina e ser professor. Tanto que eu guardo com muito carinho o livro que estudei naquela época, eu guardo comigo até hoje. Está aqui, ó. E que anos depois eu estudei na UF. Lá eu me formei em licenciatura, bacharelado e mestrado. Porém, eu nunca me esqueci da história que eu tanto gostava. Também cursei licenciatura e bacharelado, além de ciências sociais, bacharelado e licenciatura também. Eu estudei até a 8ª série, né, o ensino fundamental inteiro, numa escola particular, pequena de bairro, né? O Instituto Educacional Imaculada Conceição. E qual era a tradição dessa escola? Formação de professores. Eles tinham o ensino médio também, que era justamente onde tinham os cursos técnicos, né, que era a formação de professores, contabilidade e enfermagem. E assim, era a tradição que todo mundo estudava ali a vida inteira e fazia o ensino médio de formação de professores e acabava se tornando professora da própria escola. A profissão de professora, ela veio com afinidade com o espanhol. Eu desde muito cedo sempre gostei de ensinar. Tudo que eu aprendi eu gostava de repassar adiante. Nossa, como era gratificante ensinar. Então a profissão de professora veio de uma forma espontânea, natural e, claro, gratificante.
importante quando a gente pega um aluno, uma pessoa, né, um sujeito, e que tem uma tendência de virtuosa de comportamento, e você, aos poucos, você vai direcionando, vai tentando mostrar para ele um outro caminho, um caminho que pode ser um caminho interessante para ele. E assim, a gente, quando vê o resultado há anos depois, isso é muito gratificante. Isso eu acho que é o maior legado que eu pude deixar para aquele aluno. Isso aconteceu e acredito que aconteça várias vezes essa questão, só que a gente às vezes não tem esse feedback desse grupo de alunos, tantos alunos que passam por nós, né? Eu acho que essa questão do afeto das crianças, você vê que você fez uma diferença na vida deles, é uma coisa que é realmente assim, uma alegria muito grande, né? O mínimo de mudança que você faça na vida deles, o afeto de uma criança é uma coisa muito genuína, ou eles têm ou eles não têm. Se uma criança chega e te abraça é porque realmente ele gosta de você, porque se ele não gosta, ele mantém uma certa distância. Então acho que isso sempre vai ser uma alegria, ver a evolução deles, ver alguma coisa mudando. Ver um aluno que de repente não lia uma palavra e ele está ali todo feliz e contente porque está conseguindo ler uma palavra, que seja, aquilo ali é uma coisa diferente. Assim, eu já dei aula para primeiro ano também, eu falo que a alfabetização é um trabalho de muita espera, né? De muita paciência. Essa é uma coisa também que me faz querer trabalhar com alunos maiores, porque eu acho que você fica ali o ano inteiro esperando a mágica acontecer. Mas quando acontece, é isso aí, é mágica, né? Quando você vê um aluno começar a ler, é uma coisa mágica. Eu vi isso com meu filho agora, meu filho está com 4 anos de idade e ele começou a ler. Pois é, as minhas alegrias passam pelo reconhecimento das crianças, das famílias. Eu moro, né, perto de uma comunidade que eu trabalhei. Eles hoje estão adultos, eles me encontram trabalhando, não são doutores, não são médicos, não são, né? Estão ali trabalhando na rua, é um entregador, é uma pessoa que trabalha na loja, né? É uma atendente de loja. E quando eles me reconhecem, se emocionam e trazem essa referência, aí a gente se emociona, né? Na hora da alegria. Porque quando eles trazem essa referência, você foi importante naquele momento, você me ensinou a ler, você me ensinou que eu posso aprender, você me ensinou que eu sou importante apesar das minhas dificuldades. Não era questão de você me deu nota, né? Você me enxergou como cidadão, como sujeito. E aí, isso que eu levo para a vida do meu trabalho, desse movimento, né? Quando você entende que aquilo é que foi importante para eles. Recentemente eu reencontrei com um aluno meu e a época em que ele era meu aluno, eu passei por uma perda, a perda da minha mãe, e eu muito triste ainda com a situação tal, eu falei com ele assim: fulano, você sabe a situação que eu estou passando tal, tem um pouco de compreensão comigo tal. E aí ele, na hora, ele pegou e falou assim: professora, ninguém nunca teve pena de mim, você quer que eu tenha pena de você? E aquilo me entristeceu, me chateou muito. Eu desci com ele, retirei ele de sala tal, e ficou aquele mal-estar, né, entre nós. E aí passaram, depois continuamos a relação professor e aluno tal. E aí, recentemente, depois de passados muitos e muitos anos, quase 20 anos depois, encontrei esse aluno já na fase adulta, né, no centro da cidade, ele trabalhando, e aí eu me aproximei do local onde ele estava trabalhando, e aí ele me reconheceu. E aí veio até mim e falou: professora Ana Lúcia, e me deu aquele abraço. E eu imediatamente reconheci ele também, né? E aí foi aquela coisa assim, daquele abraço, aquela felicidade de se reencontrar, né? E assim, acho que foi um resgate realmente daquela coisa que aconteceu lá no passado, né? E ver que não ficou nenhum ressentimento por parte dele, nem de minha parte, né?
Então foi algo assim muito significativo para mim. Eu não esqueço desse dia, porque o importante é isso, a gente conseguir, através do nosso trabalho, construir, né, essa relação de carinho, de afetividade, de respeito. Então, talvez a resposta que ele tenha me dado naquele momento foi uma resposta talvez meio atravessada, devido às situações, às marcas que a vida vinha imprimindo nele, né? Mas, assim, no fundo, eu sei que ele tinha um carinho muito grande por mim. E, assim, desse dia dos professores, eu tive assim, professor é bobo, né? Eu falei assim, numa das turmas que eu tenho mais dificuldade, assim, que é mais agitada e tal, teve uma aluna que no Fundamental 2, o Fundamental 1, todo mundo ganha presentinho do dia dos professores, né? A professora, né? Agora, no Fundamental 2 não tem mais isso. E eu recebi uma caixinha de bombom de uma aluna dessa turma que é muito complicada. E aí eu falei, meu Deus, uma flor no pântano. Eu falei, eu toquei uma alma nessa sala. E aí aquilo me tocou tanto que eu falei, olha, continua. Aquilo foi assim, não desiste, continua, porque eu tô fazendo a diferença para essa criatura aqui, sabe? Porque ela vê o meu esforço, ela vê que eu tento, ela vê que eu falo com educação, que eu respiro, que eu tento, mas que tem hora que é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que só quem passa, que às vezes você vê os pais reclamando, fala assim, eu queria que eles entrassem na sala de aula um dia, naquele pior dia que a gente tem, para eles saberem o que a gente passa. Entendeu? Mas eu acho que eles têm noção, sim. Porque nas festas, hoje em dia, eu percebo a agitação. As crianças estão muito agitadas, muito agitadas. Eu não sei se é o videogame, se é a internet, o que está acontecendo. Elas estão numa irrequietação muito grande. Então, quando elas se juntam, fica aquele burburinho. Então, assim, nas festas eu vejo, tanto que eu fujo hoje em dia de festa, eu quero silêncio. Quando eu não estou em sala, eu quero silêncio, eu quero paz. Eu não quero criança perto de mim. Entendeu? Eu amo criança, mas assim, eu estou num momento que eu preciso descansar, entendeu? Então, assim, quando eu vejo lá, aí elas, quando tem que dar conta da turma inteira, né? Aí elas ficam, nossa, como é que os professores aguentam? Eu falei, pois é, o professor aguenta isso todo dia. Entendeu? Vocês aguentaram durante 4 horas de festa num dia, entendeu? E a gente aguenta todos os dias numa escola. Esse mesmo universo que me trouxe esse olhar, essa satisfação pedagógica, né? Esse encontro com é possível, também trouxe o encontro com o impossível, que era aquele aluno que você perde para o tráfico, é aquele aluno que, aqui no CIEP, eu me lembro que o aluno morador de rua, e ele não tinha quem fizesse a matrícula dele, ele foi matriculado, ele entrou lá e pediu vaga, foi ser meu aluno, mas ele uma vez falou para mim, né, se você gosta, eu tentando mostrar que gostava dele, que acreditava nele, ele falou, se você gostasse tanto de mim, você me levaria para casa, né? Então a gente carrega, né, foi difícil esse baque, né, dessa ausência familiar, ele pedindo uma referência à família, né? A fala dele significava isso, né? Eu preciso de uma casa. Agora eu tenho a escola, agora eu preciso de uma casa. E aonde você, na época, né, Conselho Tutelar ainda nem era tão para ponto da gente pedir essas coisas. Mas eu acho que também a partir dali eu comecei a entender que o meu trabalho ele era um pouco social também, né? De assistência social, né? De escuta desse aluno, da história dele. Então foram muitos casos de alunos que esse menino que pediu para eu levar para casa, né? Para eu levá-lo para casa, ele foi assassinado, né? Eu fiquei sabendo por um outro aluno, sabe, Rogerinho, que você gostava muito, né? Se foi, morreu assim. Então a gente, muitos casos de alunos que morreram, né, nesse caminho, outros que desistiram da educação também, né, os que desistem também, sair da escola também é muito triste pra gente que é professor, né, ver que o aluno desistiu de estudar. As dificuldades são tantas. Uma delas é a carga horária de trabalho muito extensa,
salários reduzidos. Agora, o que desestimula um professor em sala de aula é a falta de recursos nas escolas. Falta piloto, falta xerox, falta isso, falta aquilo. É horrível. Mas a falta de interesse pelos estudos por parte de alguns alunos é horrível. Mas a dificuldade maior mesmo de todas é o relacionamento com o aluno. Sabe? Está cada vez mais deteriorada. Isso é horrível. E a falta de respeito, então, do aluno pelo professor, isso não existe mais. Acabou. Sabe? Isso machuca profundamente o nosso interior. Eu acho que nós, professores, temos que criar mecanismos, né? É tática de sobrevivência mesmo, sabe? Selva, guerra, às vezes é isso. Mário, eu já tive um momento, até se foi esse ano tá bem difícil para mim também. Então, assim, teve um momento em sala de aula que eu comecei a cantar mentalmente para eu não me contaminar com o ambiente que eu estava na sala de aula. Juro por Deus, eu fiquei cantando uma musiquinha na minha cabeça, escrevendo no quadro, porque eu falei, eu não posso me desequilibrar. Lógico que eu já estava, né, quase saindo chorando da sala. Mas eu falei, não posso. Aí comecei a respirar e comecei a cantar música. Eu falei, tá acabando o tempo, eu já vou sair dessa sala, e fiquei nesse nível. É complicado. Nesse dia que o menino falou lá, o especial, também, cara, eu cheguei a ter um ataque cardíaco, porque ele colocou a minha posição, assim, você é incompetente, você não está dominando essa turma. Só que eu não posso tirar 10 alunos de sala. Eu tinha 10 alunos infernizando, eu não posso dizer, né? Atrapalhando a aula, sabe? E aí como é que você faz? A coordenação diz, tira nada, porque depois vão falar, pô, mas você tirou 10 de sala, entendeu? Como é que você fica numa situação dessa? É muito difícil. Como você tratar com amor e respeito quando você está sendo desrespeitado o tempo todo? É complicado. Essa semana eu tive uma conversa dessa com uma turma também, de 9º ano, que é uma turma muito difícil minha também. E assim, que eu virei no final da aula, e eu estava tentando dar aula, e eles começaram a jogar uma garrafinha de água, fazendo barulho e tal, quando acabou. E assim, imaturidade pura, Mário. Não era, assim, eu sei que eles gostam de mim, não era para me afrontar nem nada, era brincadeira de criança. Quando acabou a aula, eu virei para eles e falei assim, gente, olha, final de outubro, cara. Eu falei, e muitos estão em recuperação em inglês, sabe? Eu falei, final de outubro, eu falei, não é inglês não, gente, é em qualquer matéria. Se você precisar de 0,1, aí você começa a ameaçar. Se você precisar de 0,1 em inglês no final do ano, você acha que eu vou dar? Lógico que não. Agora o fulaninho que presta atenção na aula, se precisar de 0,5, você acha que eu vou dar? Lógico que eu vou. Aí você tenta chamar eles para consciência. Eu falei, gente, para um pouquinho. Eu falei, isso é falta de respeito. Eu falei assim, eu trato vocês com respeito e educação. E o que eu estou recebendo de volta? É só isso que eu peço para vocês. O emocional das pessoas vai sendo fragilizado, né? Então, são vários colegas que eu já vi sendo afastados, né, por conta de questões emocionais. E isso aí me traz um impacto muito grande em relação a essa questão, né, que as pessoas, com o passar dos anos, vão adquirindo esses problemas, né, de ordem psicológica, né, e a gente vê que realmente não existe assim um suporte por conta das instituições, né, da rede, né, do sistema de ensino, em termos de uma política pública em que também proteja o cidadão, o trabalhador, né? Então é algo realmente assim que me deixa impactado, porque embora eu não sofra isso na pele, até por questões assim, porque eu sou uma pessoa muito assim extrovertida,
e talvez assim por já ter passado por várias perdas na vida, né? Então, já perdi mãe, já perdi esposo. Então, assim, essas marcas da vida fazem com que talvez eu também me proteja e não absorva muito as questões emocionais no trabalho. Eu procuro tirar isso de uma forma assim mais leve, não levando as coisas para o lado pessoal. Então, assim, sempre com um pensamento positivo. Então isso não me afeta, as questões emocionais no trabalho não me afetam, mas me deixa realmente sensibilizada em relação às pessoas que eu vejo que estão sofrendo e que não têm um suporte para resolver essas questões emocionais. Olha, é bem difícil para mim falar sobre isso, sabe? Mas eu nunca tinha tido até então isso. Eu tive depressão, uma sensação de impotência, de carregar um fardo nas minhas costas e ninguém poder me ajudar. Foi bem difícil. Nunca saí da sala de aula durante todos esses anos. Olha, isso é uma das poucas coisas que eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo. Apesar de todas essas dificuldades que eu estou te relatando, eu me mantive firme e tive Jesus também como meu companheiro, né? Eu acho que a realidade da gente já é uma luta assim, todo santo dia, né? O professor da educação pública, eu acho que o professor da educação particular também não vai muito longe não, porque a gente meio que exerce a nossa profissão além do sistema, lutando contra toda dificuldade, sem valorização. Tem gente que acha que a gente tem férias demais, que a gente trabalha de menos, mas não tem noção de que o trabalho da gente não acaba quando a gente fecha a porta da nossa sala. O trabalho da gente está ali o tempo todo. O tempo todo acontecendo, o tempo todo você está pensando. Eu chego em casa e fico pensando, o que eu posso fazer melhor para o meu aluno? O que eu tenho sentido hoje em dia é cansaço, muito cansaço. Porque na escola particular é muita pressão em termos de trabalho, a gente produz muito, né? A gente tem que dar um material de qualidade, então você tem que preparar aula, você tem que se desdobrar, né? Aprender plataformas, fazer joguinhos, fazer de tudo. E você não tem o feedback do aluno, né? A maioria das turmas está muito complicada. Então, e aí como é que você fica? Aí direção, coordenação pressionando para um lado, né? E você tentando dar o máximo, mas não tendo feedback. Então você parece que está nadando contra a correnteza. A sensação que eu tenho é essa, você está nadando contra a correnteza o tempo todo, dando murro em ponta de faca. Se eu adoecer, eu estou doente. Eu tive agorafobia. Eu tinha, antes de entrar em sala de aula, pânico e taquicardia. Sabe aquela sensação de ficar com o coração assim pendurado por um fiozinho? É horrível. Depois eu contraí síndrome de ansiedade, depressão. Não só eu adoeci, como também outros professores adoeceram. E assim, outra coisa que me traz muita tristeza hoje é a notícia de colegas sendo agredidos dentro de escola. Assim, colegas que trabalharam comigo e uma coisa assim muito seguida, né? Uma atrás da outra sofrendo agressão de mãe, de aluno, a outra
sofreu agressão por parte de um aluno e essa última, então, ela me deixou muito impressionada, que assim, ela me mandou uma mensagem muito desesperada, muito angustiada, porque a menina estava tomando um monte de remédio e desesperada com medo de continuar no mesmo lugar, né? E assim, você tentar conversar, acalmar, calma, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai mudar de lugar, mas você vê que nem mesmo você tem tanta certeza daquilo, porque o sistema é muito complicado, né? Então, assim, é uma coisa que tem acontecido comigo, não, já tive, vamos dizer, discussões, já tive bate-boca, já tive situações, mas não nesse ponto de acontecer, de chegar em agressão física, né? E você percebe que o professor está muito descoberto naquilo ali, porque se elas tivessem revidado as agressões que sofreram, possivelmente hoje elas estariam respondendo a processo. Mas no caso do que elas sofreram, como não teve revide, quem comprou o barulho delas? Quem fez alguma coisa? Ninguém fez nada. E continuou, a vida continuou como se nada tivesse acontecido. Então, assim, é também uma realidade muito complicada, né? Isso pode não estar acontecendo com a gente nesse momento, mas a gente sabe que está acontecendo com outro em outro lugar. E, assim, essas são as notícias que a gente tem, porque são pessoas que a gente conhece, aconteceu com quem a gente conhece, mas nessa rede imensa aí, em escolas particulares, principalmente, né, também que os alunos, em muitas escolas particulares grandes, os pais dos alunos se comportam como se mandassem, né, meu filho pode fazer o que eu quiser porque eu estou pagando, e o que as pessoas não estão sofrendo por aí afora? E tentando cumprir a tarefa delas, assim, educar apesar dos pais, né, é uma coisa muito complicada. Esse ano eu tive vários segura, vai e volta, muito momentos de o adoecimento chegando, de várias formas, né, com a minha gastrite voltando, com a minha vontade de não ir trabalhar, com a minha, né, parece aquela preguiça de não ir trabalhar, mas é uma espécie de desânimo, de angústia, com dores musculares, né, com crises de ansiedade sutis que eu fui tentando administrar para não abandonar as crianças, né, para não abandonar os meus alunos, o meu trabalho. Mas eu me vi o tempo todo num barco procurando a ilha. Eu tô querendo chegar no final do ano e dar o basta. Aí cria mais também ansiedade, né? Aí vira bola de neve, porque aí foi quando eu falei, não, mas eu tenho que chegar no final do ano e eu tenho que ter uma nova proposta de trabalho. Eu já posso, porque eu já sou aposentada e eu tô no momento que era para eu ser feliz. Esse momento eu quero ganhar, trabalhar para o bem da minha saúde mental, é paradoxo, né? É meio complexo, né? Mas sem exagero. Com essa vontade de fazer com que as pessoas, com que os alunos, com que esses sujeitos pudessem aprender, pudessem modificar, pudessem avançar, pudessem olhar a vida que a gente está levando para uma situação melhor. E esse impeditivo disso, da administração, né? Essa agonia de você tentar fazer alguma coisa e você ser esbarrado num sistema, ser esbarrado numa vontade, às vezes, simplesmente uma vontade, dizendo que não agora, deixa para depois, fica só procrastinando esta situação de ter um movimento. Eu tive um problema, tive vários, tive 3 dentes fraturados. Dentes fraturados por ansiedade, por agonia. Os meus exames nesse período de um ano se elevaram, eles ficaram totalmente descontrolados. Nem na época da pandemia isso aconteceu e que a gente já estava emocionalmente abalado. Mas nesse período como o PO, né, eu digo para você, olha,
é muito bom quando você vê resultados, mas é muito ruim quando você busca o caminho para ter os resultados, né? Porque é uma luta muito grande, é uma ansiedade de que as coisas querem acontecer, é uma vontade enorme, é um estresse de chegar e falar, olha, não vamos fazer isso agora, isso aqui não tem por que fazer isso agora, não dá para fazer isso agora, mas e a justificativa própria mesmo? Não se tem, você busca as coisas para fazer as coisas de uma maneira legalizada, de uma maneira certa e fazem as coisas completamente absurdas, a tal ponto de você chegar e ouvir de uma coordenadora que estava em voz naquele momento de um centro de estudo, de um momento daquele, falar o seguinte, olha, eu não tenho uma procuração da direção para poder falar sobre isso. E eu digo, chama a direção para resolver e querer a direção. Então, assim, essas condutas vai te consumindo, vai te estressando, a tal ponto de eu ter esse bruxismo. Tanto é que depois disso, já vou fazer 6 meses aproximadamente, que eu não estou mais como professor orientador, eu não tenho mais bruxismo. Uma coisa que eu vejo na escola pública, né, na sala dos professores, era assim, muitos professores com problemas de saúde e assim, o principal problema de saúde do professor é o burnout, né? É que eles não aguentam mais aluno, não aguentam mais sala de aula, não querem mais saber de nada e é um cansaço e um desânimo, é o desânimo. E aí quando eu via esses meus colegas na sala dos professores, eu olhava assim e falava assim, cara, eu não quero ficar assim, eu não quero, eu amo dar aula, eu amo o que eu faço, eu não consigo me ver em outra posição, em outro lugar. Então, quando eu via essas pessoas, eu falava assim, que quando bate o sinal, a pessoa fala, ai, já lá vou eu, já tenho que ir lá enfrentar. Eu tenho um colega que coloca protetor auricular nos ouvidos para entrar em sala de aula para não ouvir o barulho das crianças. Esse toma remédio, está fazendo terapia e tal, e assim, não sei nem como é que não está readaptado, mas assim, é difícil e está contando os dias para se aposentar. Eu acho que quanto mais próximo da aposentadoria, a pessoa acho que vai ficando cada vez mais desestimulada e com mais dificuldade. Tem uma outra que é mais nova também, que já está readaptada, ela tem 2 escolas, em uma das escolas, lá ela ainda está em sala de aula, vive tirando licença médica, porque não aguenta. Assim, quando fala que tem que entrar na aula, parece que vai pro suplício, pro martírio. Eu, graças a Deus, não estou assim e não quero chegar a esse ponto, porque eu acho que se eu chegar a esse ponto, eu vou procurar outra coisa, porque não dá. Eu acho que o trabalho não tem que ser feito como uma forma de suplício. O trabalho tem que ser prazeroso para você não considerar trabalho, né? Como eu estava falando, né, como eu trabalhei sempre com crianças de projeto e em comunidades, nós também nos deparamos com os poderes fora dos muros da escola, né? Então a gente teve bandido que veio tirar satisfação com a escola para saber por que um acontecimento específico, e ele entrou na escola sem camisa, com vários seguranças armados atrás dele. E eu só olhei para ele e falei assim, olha, a gente pode conversar, esclarecer o que você quer, mas eu só preciso saber se você tem, se eu te ofereço perigo, se a escola te oferece, porque a gente está numa escola com várias crianças, você está com um segurança e armado. Aí ele olhou e falou assim, desculpa, pediu para os rapazes saírem e ficou do lado de fora, e ele veio esclarecer que tinha acontecido fora, né, da escola, na comunidade, tinham dito que uma criança tinha sido abusada dentro da escola, né? E aí eu consegui depois um diálogo com ele, explicar, protegendo a criança, protegendo a história, protegendo a família. E ele me agradeceu muito e disse, tudo bem, a gente vai levar em consideração. Inclusive agradeceu por ter conseguido atendê-lo, né? Conversar com ele, né? Ele também não se sentiu, né? Ele também se sentiu ali respeitado por ter escuta, por ter alguém que esclarecesse, mas enfim.
E assim tinha, né, o pai que era bandido, né, o aluno que um dia chegou atrasado, ofegante, e aí o que aconteceu? A polícia está no morro atrás do meu pai, né? Então a gente ia lidando com isso tudo. E eu acho que todas essas questões que a gente fica muito perto, né? A gente não ouviu falar que aquele bandido morreu, que aquele criança levou uma bala perdida, que aquilo aconteceu na comunidade. A gente está muito ali. E aí eu acho que essa questão de você ter um apoio né, para a saúde do professor, né? Não só a escuta, esse olhar da psicologia, esse olhar do espaço de fala. Então, essas coisas foram só construindo a destruição, né? Infelizmente isso aconteceu comigo. Tenho professores, vários professores que pedem licença, não fazem questão de estar ali. Por quê? Porque o sistema não está ajudando. E mais ainda, é uma enxurrada de professores indo para o TRE. Sabe o quê? Sabe fazer o quê no TRE? Pegadinha. Eles querem mais pegar 10 dias, 15 dias. Para quê? Você acha que é para você, só para poder prestar serviço eleitoral? Não, é para ficar longe da escola. E isso é uma grande questão para eles. Querem ficar na escola? E muitos deles eu já vi, pede licença, conseguem licença. Estão burlando? Gente, a questão não é essa, não é de burlar, mas é a falta de vontade de praticar o seu ofício, que é dar aula, de fazer, ensinar, de fazer a criança, o adulto, ou a criança, ou seja, o aluno aprender. E isso, quando você ama, eu nunca vi um médico falar, não, eu vou para o TRE para poder deixar de trabalhar. Mas educação, você está indo cada dia mais a professores buscando os recursos para não trabalhar. E eu tive um aluno, eu estava trabalhando com uma turma de projeto e eu recebi a notícia que eu ia receber um aluno que tinha sido expulso, né, convidado a se retirar, porque nessa época já não usava mais a palavra expulsão, né? Ele já tinha sido convidado a sair da escola. E aí a diretora veio desesperada falar para mim que ele ia ser meu aluno, mas que ela ia dar um jeito. Que ela ia dar um jeito dele não vir. Mas eu não tinha como dar jeito porque ele veio com uma ordem judicial de ser matriculado. Ele tinha que continuar a escolaridade. Ele tinha 14 anos. E aí parece que ele tinha ameaçado, ou tinha batido no diretor, o coordenador da escola que ele trabalhava, que ele estudava. E eu perguntei, quando ele chegou, respirei, aí me apresentaram ele, e aí eu vi aquele menino franzino de 14 anos, que era cuidado pela avó, sem referência, né, de família, de pai e mãe, acho que já tinha perdido o pai, a mãe não era quem era responsável, não tinha a mãe como responsável. E aí eu perguntei para ele, me apresentei, perguntei para ele por que ele estava ali. Ele falou assim, porque o juiz mandou. E aí eu falei, mas o juiz mandou porque de algum outro lugar você saiu. Aí ele falou assim, eu saí da escola tal, porque eu bati no diretor, aí ele se empoderou, né? Eu enfrentei o diretor, a coordenadora, e eu bati nas pessoas, nos profissionais, né? Falou lá, me lembro direito, mas acho que era diretor e coordenador. E aí eu falei assim, bom, então é o seguinte, se você ganhou uma segunda chance e veio parar aqui, né? Não sou eu que vou tirar essa chance de você. Vamos seguir esse caminho, então vamos tentar ver para onde o que eu posso fazer por você aqui. Aí eu expliquei um pouco de como era a turma, né, que a gente trabalhava, que era um projeto. Os alunos, nesse momento que eu fui apresentada a ele, estavam em aulas de educação física.
E eu sempre, minhas turmas sempre tiveram essa característica de serem muito afetuosos comigo e entre eles, porque a gente abria a coisa do diálogo, eu ensinava a eles que era conversando, que era dialogando, que a gente amenizava muita coisa. E aí eles, aos pouquinhos, eles iam fazendo vínculo e eles tinham uma característica de carinho. E aí esse menino, eu me lembro que ainda no final da conversa com ele, eu falei assim, estamos acordados, então tudo bem para você? Aí eu falei, me cumprimenta, né? Tudo bem? Aí eu fiquei com a mão estendida, ele não estendeu a mão, não me cumprimentou, ele tenso, duro, com os punhos cerrados, né? Não aceitou. E tipo assim, por que acreditar, né? Aí eu falei, tudo bem, você não precisa. E aí eu falei, vem cá que eu vou te mostrar a turma. Eles estão lá na educação física, vamos lá que eu vou te mostrar. Quando eu cheguei perto da quadra com ele, aí os alunos todos pararam as atividades, vieram, uns foram chegando na frente, eu falei, olha, e todos brincando comigo, já carinhosos comigo, e aí ele achou, né, estranho, todos gostam dela, né, aquilo chamou, já vi que ele fez uma expressão assim, nossa, os alunos gostam dela. Aí eu falei, olha, eu tô trazendo um amigo novo, ele vai fazer parte da nossa turma, e eles, que legal, o meu nome, eles começaram a se apresentar sozinhos, olha, meu nome é tal, e foi muito simbólico, porque eu estendi a mão para ele, ele não estendeu a mão para mim. E a turma veio um a um estendendo a mão para essa criança, cumprimentando e dizendo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E aí eu falei, gente, se eu tivesse combinado, né? É uma cena que eu fiquei assim, eu vou levar para a minha vida. Todos se apresentando, dizendo, você vai gostar da escola, você vai gostar dela, você vai gostar da professora. Aí na mesma hora ele relaxou corporalmente, sabe? Ele ficou, apresentou uma outra postura, ficou de fora, mas ficou assistindo o jogo ali, ficou super bem. Aí depois ele se sentiu acolhido. Só que isso não é mágico, né? Isso é um processo. E aí quando chegou na sala de aula, eu mostrei para ele que ele podia sentar onde ele quisesse. Ele puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Aí a diretora perguntou, você conseguiu, você botou ele ao seu lado? Por quê? Para controlá-lo? Eu falei, não, ele que escolheu. Ele escolheu ficar aqui, perto de mim. E aí ela achou estranho, ela falou, mas ele não vai ficar aqui. Então, a própria direção já estava em processo de encerrar qualquer coisa que, né, qualquer possibilidade desse aluno ficar na escola e ganhar essa chance. Foi uma coisa solitária, né? Foi uma decisão que eu tive que segurar e de acreditar e tentar, e as pessoas ficavam dizendo que ele tinha arma, que ele levava arma. Aí ele, quando ia ao banheiro, eu pedia uma outra criança para olhar, assim, eu fui achando os mecanismos de tentar olhar. Aí teve um dia que ele saiu para ir ao banheiro e pulou o muro da escola e fugiu, e aí fizeram um furdúncio, né? Por conta disso, fizeram, ele fugiu. Aí, no outro dia, trouxeram ele de volta, mas ele voltou para a escola, mas ele foi direto para a direção, sem passar por mim. Aí me chamaram, né, porque ele tinha fugido e tal. Aí eu cheguei lá, a diretora gritava com ele rígido, voltou toda a rigidez, voltou todo o corpo tenso. Aí eu brinquei depois que ele saiu de lá, eu falei, poxa vida, quando você pula o muro da escola, é ruim para você, é ruim para mim, porque eu também, as pessoas deixam de acreditar que eu consigo, que a gente tem uma relação, vão achar que eu não estou conseguindo te ajudar. Aí ele ficou bem sensibilizado, pediu desculpa, me abraçou, e aí tinha um diretor adjunto, né? E aí a diretora achou que por ser masculino, pediu para o diretor adjunto conversar com ele. E no pátio da escola, num lugar arborizado assim, né, ele sentado conversando com esse diretor, eu passei. Aí eu falei, você tá aí? Dei um tchau para ele, a turma acho que também estava numa atividade de educação física lá no pátio.
E aí ele falou para o diretor, só um minutinho. Levantou, veio em minha direção e me deu um abraço muito forte. E aí o diretor olhou e falou para mim assim, nossa, você está com moral, hein? Você tá, mas falou com um ar meio que deboche, né? Tipo, não é possível acreditar nele. Porque um dia ele também chegou, já tinha feito alguma coisa lá embaixo, ou acho que no meio do caminho dele acessar a sala de aula, dele chegar na sala de aula, ele encontrou com a direção, que falou com ele rígido e ele respondeu rigidamente, enfrentado, com enfrentamento. Ali se criou uma grande confusão, eu não fui acionada, não fui chamada, porque a diretora já foi direto chamar conselho tutelar, aí o conselho tutelar já tinha, a gente já sabe, já conhece, já isso. Aí chamou a polícia, chamou a PM. Então esse aluno, quando me disseram que ele estava lá embaixo em conflito com a direção e que tinha acontecido tudo, quando eu cheguei ele já estava algemado dentro da escola. Isso até hoje é muito difícil lembrar. É muito difícil. E aí as pessoas perguntavam, quem me conhecia e conhecia meu trabalho, você não vai fazer nada? Eu disse, o que eu posso fazer agora? Porque o que eu posso fazer se ele já está algemado, já tinha desacatado todo mundo? E eu dizer que eu não tinha, né, nenhuma razão, porque ele tinha sido desrespeitoso, que ele tinha feito acontecido, e ele foi levado para o conselho tutelar, algemado pelo, né? Foi imobilizado e foi levado embora, não retornou, saiu da escola, não retornou mais. Mas ele mandou um bilhete, um recado para mim, dizendo que eu tinha ficado no coração dele, né? Ele tinha ficado essa lembrança. E ele disse que ele morava no Leme, e a direção da escola também. Ele falou que ela não passasse na feira mais, porque ele não se responsabilizaria pela atitude dele. Os projetos, eu pretendo continuar meus estudos acadêmicos, pretendo continuar cuidando da minha saúde física e mental. Agora, profissionalmente, eu preciso estar bem psicologicamente para retornar a lecionar. Eu sei que a readaptação tem um prazo e eu preciso estar pronta, mas no momento, eu preciso cuidar de mim, pois eu não consigo, eu não estou pronta para voltar. O meu projeto é ter mais equilíbrio. Equilíbrio de vida, para o trabalho e para o lazer. Mais tempo para lazer. Porque hoje em dia eu sinto, que como eu tenho muitas turmas, que eu estou vivendo para trabalhar. Entendeu? E é um trabalho que, como eu já disse anteriormente, assim, demanda muito da gente, né? Energeticamente, né? E em termos de trabalho também. É final de semana. O pessoal fala, professor trabalha final de semana, feriado, sábado, domingo. Não tem isso não, gente. Principalmente professores que, às vezes eu fico pensando, eu trabalho 2 turnos, né, manhã e tarde. E aí você fala assim, em todas as escolas são todos os dias assim? Não. Mas, por exemplo, na particular eu trabalho 3 manhãs, mas eu preciso trabalhar as 3 tardes para dar conta dessas 3 manhãs. Porque senão não dá, corrigir trabalho, preparar a prova, né, não é fácil. Enfim, então assim, eu acho que o meu projeto é ter mais equilíbrio para poder continuar exercendo essa profissão. E para isso, assim, eu pretendo, que eu ainda não consegui colocar em prática, é fazer meditação, entendeu? Diariamente, para poder ter um pouco mais de tranquilidade, né? E exercícios já estou fazendo, né? E buscar alimentação saudável, enfim, qualidade de vida. Esse é o projeto futuro, qualidade de vida. Respondendo a sua pergunta do qual é o meu sonho, é tentar fazer um trabalho sem a pressão institucional. É eu ser eu fora da instituição. Como eu posso ser eu atendendo as minhas necessidades, da minha vida, da minha família e fazendo isso que eu gosto. Acessando esse trabalho fora da instituição. Então eu estou naquele momento que eu estou repensando
se eu faço uma sala, eu já tive os meus devaneios. Eu queria ter uma sala de fuxico. Eu sou muito artesanal, gosto de artesanato também, gosto de fazer trabalhos manuais. Em que os professores fossem ali costurar uma florzinha de fuxico e conversando, uma arte-terapia. Fosse fazer uma colagem conversando. Que fosse a fazer esse atendimento às mães dos meus alunos, né? Fazer um grupo de encontro de mães dos meus alunos que é um grupo específico, com suas questões, né, muito próximas, ao mesmo tempo diferenciadas, que elas se escutassem, que elas se trocassem, porque dentro da instituição não tem esse lugar. E que eu pudesse acessar os alunos especiais também, porque eles ganharam eu aprendo muito com eles, né? Eu aprendo o tempo todo com eles e acho que como parar de trabalhar sem deixar de aprender. Possível, né? Né? Possível, eu acho. Sem deixar de trabalhar institucionalmente, né? Que eu estou falando, dentro dessa relação institucional com uma instituição pública, né? Com todas as suas questões que isso envolve, né? Politicamente falando e outras coisas mais que a gente sabe. Bom, profissional, projeto nenhum. Eu não tenho mais nenhum sonho, nenhuma esperança com a vida docente. Como eu sou inquieto, eu gosto de fazer cursos, eu gosto de ler, porque isso são coisas que me dão muito prazer. Bom, em relação à vida pessoal, né, eu quero continuar vivendo com a minha esposa amada, ser feliz com ela, viver em um país menos desigual, com mais oportunidades para todos. Bom, isso soa até como algo negativo, né, pelo período de extrema direita que vivemos recentemente, e que eu tenho fé que esse triste, macabro esse tempo jamais vai voltar. Eu sonho com oportunidades para todos, com menos intolerância, que a gente seja mais que a gente tenha mais tolerância com as pessoas, que a gente consiga transformar um mundo menos desigual, onde todos tenham oportunidades, onde a gente não tenha preconceito contra qualquer tipo de pessoa, contra raça, contra credo, contra religião, contra opção sexual. Isso é muito importante e quero continuar seguindo ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou da Batista e quero que Ele continue sendo a minha luz, onde eu vou segui-lo, e que seja o espelho da minha alma, e que eu possa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. E eu tenho fé que eu vou ver isso, que as pessoas vão ser mais felizes, e eu acho que é isso. Acho que eu me prolonguei aqui. Na verdade, eu não preciso de muito para ser feliz, sabe? Eu preciso de tão pouco. Quando a gente segue a Cristo, a gente não precisa de muito. Quero agradecer pela entrevista e desculpe qualquer coisa, tá? Às vezes eu me emocionei aqui, a gente se emociona porque a vida docente, até a gente teve momentos sim de felizes, mas também momentos bem difíceis, e que a gente vai conseguindo superá-los, né? Desejo tudo de bom para todos aí. Obrigado.